Oiê! Garantindo aqui a nossa pontualidade de sempre. Quero dar boa noite a vocês. E ao tempo que a gente aguarda, até vocês irem entrando. Como é que vocês estão? Me contem. O que a gente vai falar hoje? Analisar a face. Hoje de um paciente especial, hein? Vou contar pra vocês já já. Eu vou analisar aqui ao vivo com vocês e vocês vão conversando comigo. Quero vocês interagindo bem. Hoje, pense que foi um dia mais... Acordei meio indisposta. Oiê, meu amor, Dani, boa noite. Boa noite, Madiane. Vão entrando que eu vou amando ver vocês aqui. E vou conversar aqui rapidinho com vocês, ao tempo que a gente dá aí uns minutinhos de outras pessoas irem entrando. Então, hoje eu acordei um pouquinho indisposta, tanto que eu nem consegui atender pela manhã, mas já tô melhorzinha agora, né? Me hidratei, tomei as medicações tudo direitinho pra ficar boazinha também. A médica de vocês também adoece um pouquinho às vezes, mas já tô bem. Vamos lá. Edvilson, tem certeza? Não fala exatamente. Vamos lá, certeza. Pense, hoje eu vou trazer um caso, que foi um paciente que inclusive eu já operei, tá? Diferente das outras semanas, que as outras semanas eu analisava com vocês aqui, pessoas com interesse em operar ou que tinham dúvidas, e aí mandava e a gente já ia fazendo aquela análise de face aqui ao vivo. E agora eu vou trazer de um paciente que eu operei, até para eu mostrar mais ou menos como é que ficaria a simulação e como é que ficou no real. Legal também, né? Já dá para vocês terem uma ideia. Oi, Daniela Neto, nariz lindo, sonho passar pelas suas mãos. Amém! Entrega na mão de Deus que dá tudo certo. É isso que eu falo. Enquanto chega aí, vocês estão se preparando para o momento de vocês, eu também estou me preparando aqui para receber vocês melhor ainda, né? A gente também não para, seja de estudo, de técnica, a gente aqui também não tá parando. Então, enquanto vocês se preparam, eu me preparo aqui. Quando vocês chegarem, eu vou estar melhor ainda. Então, vamos lá. Hoje, o caso, eu vou falar de um nariz que é fácil, para vocês terem ideia. Geralmente, aqui na Bahia, a gente lida com narizes mais difíceis, tá? E isso a gente fala por quê? Porque as peles são mais grossas, os narizes são mais largos, com menor quantidade de cartilagem. Isso dificulta um pouco mais a cirurgia, porque a gente tem que montar a estrutura e definições de todos os pontos do nariz, se a gente for dizer. Então, a maioria dos narizes baianos, nordestinos na verdade, mas ainda mais da Bahia, por conta da miscigenação e da espessura da pele, aqui tende a ser narizes mais difíceis, né, do ponto de vista técnico, cirúrgico, pra gente trabalhar. Mas a gente já tá acostumado, é tanto que inclusive outros médicos de outros estados que trabalham com peles mais finas acabam vindo pra cá pra tá discutindo casos com a gente tá um pouco passando da nossa experiência também, porque a gente aqui acaba tendo muita experiência com esse tipo. Então, aqueles narizes que são de peles um pouco mais finas pra gente... A gente tira mais de letra ainda, porque são mais fáceis ainda. Então, esse caso que eu vou mostrar pra vocês é um paciente de pele fina, nariz fácil, mas por que é difícil? Porque foi do meu... Na verdade, foi porque eu falo que eu mexi, né? Eu operei. Foi do meu esposo. Difícil por quê? Porque é uma pessoa que tá ali com você. Então, a responsabilidade de você fazer aquele nariz e o nariz ficar excelente era muito maior. Porque eu vou estar vendo ele todos os dias. Imagina aí, se Deus me guarde, tivesse ficado de um jeito que ele não quisesse, não gostasse, não esperasse, o moído que eu não ia estar ouvindo no meu ouvido todos os dias. As pessoas, né, que criam aquela expectativa, olha, é o marido dela, olha o nariz dela, ela que fez, o nariz dele, ela quem fez. Então, essa expectativa faz a gente ficar, né, ansioso, até a gente que vai operar. Então, por isso que eu falo que é um nariz fácil do ponto de vista técnico, mas difícil, porque a expectativa que se cria é muito grande. Por isso que se fala também, muitas vezes, não sei se vocês já ouviram falar, vou operar
um famoso, né? Vou operar alguém muito conhecida da mídia. Por que para essas pessoas tudo é mais caro? Porque a responsabilidade é muito maior. Muito maior. Imagina você fazer alguma coisa que, sei lá, não sai na expectativa do que a pessoa esperava, ou até mesmo do processo mesmo cirúrgico, que pode acontecer. Ali tudo fica divulgado, ali fica tudo mais evidente. Então, a responsabilidade do médico com o resultado e com o que vai entregar, inclusive, se Deus me guarde de alguma coisa errada, acabou com a vida ali do profissional, né? Então, isso aí também, eu falo isso porque a expectativa que foi criada quando eu fui fazer do meu esposo foi muito grande. Da família, dos amigos, de todo mundo, né? Mas graças a Deus deu certo, né? E ficou lindo e maravilhoso e eu uso hoje, inclusive, como o meu modelo ambulante, assim. Pra quem não sabe, eu também já operei, já fiz rinoplastia. Então, esse narizinho aqui que vocês veem é um narizinho que já foi operado. Então, eu tenho propriedade naquilo que eu falo. Seja porque eu também já fui paciente, já passei por todo esse processo. E porque eu tive um paciente dentro de casa, que foi meu esposo, de quem eu tratei e de quem eu fiz. Então, eu tenho propriedade, assim, do cuidado, principalmente, daquele trajeto. Porque, como eu explico a vocês, uma cirurgia de rinoplastia, vocês não vão ficar com o nariz bom logo de cara. Então, demora ali alguns meses para ele ir assentando. E a gente fazendo essa dança juntos, desse acompanhamento, é o que vai fazer esse resultado ficar 100%. Porque muitas vezes pode mudar o resultado no meio do caminho, se o pós não for corretamente conduzido por mim e por vocês, entendeu? Então, é uma responsabilidade mútua. Então, vamos lá. Deixar de conversa e vou mostrar pra vocês. O caso do Igor, que é meu esposo, é o nariz. Vou contar aqui mais ou menos a historinha pra vocês. Eu operei ele tem 1 ano, vai fazer 1 ano agora em outubro. Um nariz grande, nariz aquele estilo turco, que é aquele nariz com dorso muito alto. Ele, homem, não ligava muito, deixava pra lá, mas aquele nariz, logo quando eu o conheci, eu falei, nossa, eu vou mexer nesse nariz, um dia eu mexo. Claro que tem que partir da pessoa, né? Mas a gente vai ali estimulando a melhorar, porque muitas vezes o homem vai deixando essa parte estética pra depois, não quer mexer, não quer falar que se incomoda com aquilo. Ele talvez não se incomodasse tanto com a estética, mas ele se incomodava com a parte respiratória, funcional. Então, eu juntei uma coisa com a outra e falei, olha, pra você respirar melhor, por conta do seu desvio de septo que ele tinha, vamos operar. Eu aproveito e mexo nesse docinho seu. Tiro esse docinho porque vai trazer pra você uma feição menos enfesada. Aquele dorso alto fica bem mais, aquele rosto mais rude, mais enfesado, e isso envelhece. Então, eu vou te rejuvenescer, você vai ficar mais lindo ainda do que já é. E, pelo que eu já via, pela questão da estrutura do nariz dele, que eu vou mostrar pra vocês, é um nariz fácil. É um nariz que era só dorso, que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, o que vocês tiverem de dúvida, vocês já podem ir falando, que a gente vai conversando aqui, tá? Isso mesmo, Dani, é uma construção que leva tempo, você mesmo sabe. Você tá acompanhando comigo os pacientes, você vê. Então, aqui, ó. Esse aqui é ele de frente, tá? De frente, não chama atenção em nada, assim, se for falar esteticamente, o nariz masculino, ok, não falaria nada demais. Então, isso aqui de frente, em nenhum momento incomodava ele. Nada, então, por aí se passava despercebido. Agora eu vou mostrar o nariz dele de perfil, pra vocês terem uma ideia. Tá vendo? Então, ele tinha esse dorso aqui muito alto, certo? E no momento em que eu já ia fazer ali a parte funcional, eu só fazia reduzir aqui o dorso. Se vocês olharem, ele tem o resto da estrutura boa. E eu vou apontar aqui pra vocês. Ele já tinha uma ponta arrebitadinha, que eu não precisava levantar, ainda mais por ser um perfil masculino, a gente não vai deixar, não vai feminizar. É tanto que o medo dele era esse, de eu deixar o nariz feminino, que aquele nariz tinha um estilo masculino. Falei, não, tenha paciência, que eu não sou doida. Se você não quer feminizar o seu nariz, não é a sua vontade, obviamente, você quer manter sua característica masculina, claro que eu vou respeitar. Obviamente, eu vou tirar só aquilo que tá em excesso, que é o dorso. Então, aqui, essa região do dorso tá alta. Agora, se vocês olharem, a ponta dele
que é essa parte aqui, tá empinadinha, certo? Ele também tem uma pontinha aqui bem definida. Eu não preciso mexer, não preciso afinar essa ponta mais. É uma ponta masculina. Eu não preciso... Ele tem também o que a gente chama... Eu não preciso levantar também, deixar empinado. Isso aqui tá ok. O nariz reto. Ele tem o que a gente chama de double break, que é essa curvaturinha aqui, ó. Tá vendo? Como se fosse uma quebrazinha aqui embaixo da ponta. Esse double break dele é bem marcado. Eu só reduzo um pouco isso aí pra deixar aquela sensação de que o nariz não fica pendente ao sorrir. Apenas isso. E, obviamente, reduzindo aqui mais ou menos uns 3 a 4 milímetros desse dorso, para deixar o dorso mais reto. Dessa situação, como eu vi que era algo tranquilo, eu não ia precisar fazer fratura. Vou mostrar, aqui é de perfil, né? Então, eu não precisaria arrebitar o nariz, eu não precisaria mexer na ponta para afinar, e eu não precisaria fazer fratura de frente. Então, o que é que eu resolvi fazer? Fazer uma cirurgia fechada, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, sem cortes. A dele não teve cortes. Não são todos os pacientes que entram nesse critério. Inclusive, são os menores casos, vamos se dizer sempre, considerando aqui, inclusive, o nosso perfil nordestino de nariz de pele mais miscigenada. Mas o dele foi um que entrou nesse critério, porque eu não ia mexer muito na estrutura, ia trabalhar somente dorso, não ia precisar de tanta cartilagem assim. Então, a técnica fechada, que não tem nem esse corte aqui, ele não teve corte nenhum. Foi tudo por dentro do nariz. Foi essa a técnica que eu escolhi. De frente, vou voltar para vocês para mostrar que nem fratura eu resolvi fazer na hora, inclusive. Não era uma programação. Porque de frente já é o nariz estreito. Já é... Deixa eu colocar aqui só para eu editar. Já é o nariz estreito, que aqui eu consigo mostrar para vocês. De frente já é o nariz estreito, tá vendo? Então, esse dorso aqui já estava estreito. Só se vocês olharem, na hora que eu tirei o dorso, essa regiãozinha aqui em cima, mostrou um pouco mais largo do que é. Então, isso são detalhes que na hora a gente vê. Porque como ele afina em cima, por ser maior, então dava a impressão que esse dorso era mais estreito. No momento em que eu removi isso aqui, utilizei raspas, a gente faz remoção do excesso de cartilagem, porque isso aqui é osso, daqui pra cá é cartilagem. Então aqui a gente faz algumas raspagens, né? A gente modela com algumas brocas. E essa parte aqui do meio para o terço final do nariz é cartilagem. Então o excesso de cartilagem foi removido da parte de cima também. Porém, se vocês olharem, o dorso dele vem até aqui, ó. A parte lateral. Não sei se dá pra ver. Então, esse osso nasal, ele vem assim, ó. Então, lá na hora, quando eu removi essa partezinha aqui em cima, eu vi que ficou um pouquinho mais largo do que era. Aí eu falei, olha, só para ajustar, eu vou fazer leves fraturas pra vir para aqui. Um pouco mais medializado, só para manter esse desenho um pouco mais retificado. E não dar a impressão de que porque tirou o dorso ficou mais largo. Que isso aí era o que eu não queria, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como é que ficou esse narizinho. Vou mostrar inclusive no intraoperatório. Esse aqui foi o nariz do intraoperatório e hoje com um ano como é que ficou. Ficou muito bom. No intraoperatório eu não mexi em ponta. Vocês veem, a ponta eu não afinei muito porque é masculina. E a gente sabe que aqui tá inchada, então depois isso aqui ainda, quando reduz o... Eita, a luz do... Pronto. Quando reduz um pouco o inchaço, isso aqui ainda afina mais, esqueletiza mais. Eu tirei essa região aqui, que é o double break. Deixa eu colocar aqui pra editar mais uma vez. A canetinha pra eu desenhar pra vocês verem. Lembra que eu falei lá na outra que essa região do double break dele era muito marcada? Então, eu reduzi um pouco, comparado aqui, para não dar a impressão que o nariz está caído. Removi o dorso e a ponta eu não mexi. Aqui tá dando a impressão que eu até encurtei o nariz, mas não foi. É porque o nariz com dorso grande, o nariz com isso aqui grande, dá a impressão que o nariz ele é mais comprido do que é. É isso que eu falo para minhas pacientes.
Então, muitas vezes não é de encurtar, ele é um homem alto. Eu não podia também querer aumentar o nariz dele, eu queria deixar do jeito que tava, que foi o que ele me pediu. E hoje eu vou mostrar como é que tá esse nariz, porque esse aqui tá no pós-operatório ali de mesa, que é como a gente fala. E hoje ele está mais lindo e mais maravilhoso, sou suspeita para falar. De frente, vou mostrar como é que estamos com um ano. Então, de frente não era para mudar muito não, tá? Vocês não vão ver tanta diferença. Mas de frente, lembra que eu falei dessa... Vou botar a canetinha de novo, sempre eu esqueço. De frente eu falei do... que eu precisei estreitar um pouquinho para manter reta essa região. Oh, Deus, só um minuto que eu mexi. Então, aqui. De frente, vocês não vão ver que mudou muito, tá? Mas eu estreitei essa lateral aqui, que vinha até aqui, do dorso, para que a gente conseguisse ver essa linha definida, né, da marcação aqui do nariz. Então, ficou um pouco mais marcado, porque aqui perdia um pouco essa definição, certo? E aqui eu consegui, de frente, só fiz apenas fraturas e fraturas simples, tá? Nada demais. Não mexi em muita coisa, então, de frente, pouquíssima mudança, mas que já harmonizou. Agora, de perfil, vou lhe contar, um nariz de dorso alto, quando a gente muda, tira esse dorso, nossa, vai ficar muito bonito. O nariz fica muito bom. O resultado é assim, imediato. Então, isso aqui, o narizinho dele. Eu sei que a luz tá pela graça. Aí. Vocês estão conseguindo ver, né? Vou virar essa luz pra lá um pouco. O que vocês acham? Olha. Opa, aqui é de outra paciente. Perdão. Então, ficou muito bom, né? Então, assim, bem natural. Não mexi em mais nada, a não ser dorso. Aqui o dorso um pouquinho mais alto. Fiz essa raspagem. Essa remoção. E mantive a ponta do jeito que estava. Diminui só um pouquinho esse double brick dele aqui da ponta, da parte da columela embaixo. E hoje, com um ano, o nariz já completamente desinchado, certo? Então... Foi o nariz... Eita, fiz até calor. Foi o nariz que não me deu muito trabalho, pra lhe ser sincera, do ponto de vista técnico. Eu fiz todo o acesso por parte de dentro do nariz. O acesso que eu falo é a abertura. Então, abri por dentro, puxei as cartilagens para fora. Fiz o que tinha de fazer de trabalho de dorso. Coloquei novamente as cartilagens para dentro. Fraturas e pronto. Somente isso. Todos os narizes são fáceis assim? Não, tá? Mas o dele foi, graças a Deus por isso. E a maioria a gente precisa mexer em ponta, mexer em toda a estrutura, mas a gente já tá acostumado a trabalhar com narizes, seja assim, mais fáceis para aqueles mais complexos que demandam de uma quantidade muito maior de sustentação de cartilagem de muito mais tempo, tá? Quanto tempo durou a cirurgia dele? 1h30. Por que 1h30? Porque assim, por mais que eu fale que é fácil, mas tem todas as nuances, né? Pra abrir, dissecar a cartilagem direitinha, colocar para fora, mexer tudo da parte interna, controlar ali todos as partes funcionais, porque eu tive que fazer também correção de desvio de septo, as partes funcionais, que sejam as carnezinhas mais inchadas do nariz, removi também. Então é aquela cirurgia que a gente fala que é fácil, mas... demorou em média aí de 1h30. Aquelas que são mais complexas duram em média de 4, 5 horas de cirurgia, né? Que demanda ali cartilagem de costela, reestruturar todo o nariz, montar tudo. Então, assim, eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Ele também é um nariz que me traz muitos pacientes quando eu posto esse nariz dele, porque a maioria dos homens tem medo justamente de eu mexer muito a estrutura. Às vezes eles querem corrigir um detalhe apenas, e eles ficam morrendo de medo de eu feminizar aquele nariz, ou de eu deixar arrebitado demais.
E não é assim. A gente faz conforme o pedido do paciente. Claro que também se o paciente pedir coisas exageradas, a gente vai chegar no meio termo para aquilo que é... Tem gente, né, que pede fora ali de coisas fora do que pode ser feito, fora da realidade. Isso aí também a gente não vai levar em conta 100%, né? Tem que ser tudo conforme e dentro do esperado ali, da estrutura do rosto do paciente. Então, vamos lá. Rafaela, minha doutora de excelência, muito pessoa, Rafa, um abraço, meu amor, beijo. Isabel, a minha foram umas 4 horas e eu amei. Exatamente, a média é essa aí. 4, 5 horas, a maioria. Os casos mais simples, 1h30, 2. E aí, me contem, quais as dúvidas que vocês têm para cirurgias? Eu tenho falado bastante de cirurgia masculina aqui, né? Pra vocês verem, antigamente era mais difícil, mas hoje em dia os homens estão procurando cada vez mais. Às vezes pra um ajuste assim fino. E é muito bom. E já melhora a parte funcional também, né? Então melhora, não vou dizer que 100%, tá? Então não procure uma cirurgia de nariz pra melhorar ronco, por exemplo. Mas ajuda. Então às vezes ali pode ser o primeiro passo. Porque se você tiver alguma coisa obstrutiva no seu nariz, a gente corrigindo a parte funcional melhora sim muito o ronco. Não posso dizer que 100% dos casos, né? Então, já começa por aí. Melhorando a respiração, de dar uma ajudinha ali na estética também. E é engraçado que pós-operatório dele, eu pude ver detalhes que eu ajustei muitas coisas do meu pós-operatório depois disso. Você ter um paciente em casa, assim... Eu passei por isso, mas... É engraçado, pra você sendo paciente, e eu, como já conhecia, já sabia de tudo... Então, eu meio que já me controlava. Mas você tá ali com uma pessoa que não entende nada de cirurgia, de pós-operatório, como é o caso dele, ele é advogado, não entende nada da parte de médica. Então, é bom que a gente consegue ver ali as dores, né, de vocês, o que é que vocês mais reclamam, o que é que vocês mais têm medo, mais ansiedade. E isso me ajudou a montar o meu plano de tratamento, principalmente. Assim, antes da cirurgia do Igor era uma coisa e depois da cirurgia dele foi outra, assim, pra eu montar meu plano de tratamento de pós-operatório pra vocês. Porque me fez colocar detalhezinhos de ajustes que eu só fui perceber quando eu acompanhei ele aqui em casa. Porque por mais que vocês falam, às vezes nem comentam algumas coisas que eu consegui ver, né, pessoalmente. Eu achei muito bom por causa disso. E aí, me contem, o que é que vocês querem falar mais? Vocês estão muito caladinhos hoje. E eu gosto de interagir com vocês aqui. Cirurgias. Outra coisa importantíssima. Importantíssima. Vocês sabiam que quando a gente ganha um pouco de peso, engorda mais um pouquinho, o nosso rosto também engorda. E o nariz também. Tá? Então, quando a gente emagrece, ele esqueletiza um pouco mais, porque diminui também a quantidade de glândulas, seja sebáceas, seja glândulas ali de tecido adiposo que a gente tem no rosto como um todo. Nosso rostinho não fica gordinho quando engorda? Do mesmo jeito. Uma partezinha vai no nariz. Mulheres quando engravidam, que fica ali cheia de hormônios, de progesterona, faz ficar inchado, ali também o nariz fica um pouquinho mais inchadinho, um pouquinho mais gordinho. Depois que passa essa fase, ele dá uma desenhada maior. Assim como se você emagrecer alguns quilos, se você perceber, seu nariz ele vai dar uma desenhada mais. Então, isso é bem interessante, muitas pessoas não sabem, não ligam. São detalhes que talvez passem despercebidos, mas a gente que conhece, a gente já consegue ver a diferença quando uma pessoa ganha um pouco mais de peso ou quando emagrece. Eu já acho que o meu nariz mais magro vai ficar maior. É isso, talvez você ache que fica mais comprido, né não? Porque maior, quando a gente fala, é de comprimento, de largura não. Então, se você emagrece, ele vai esqueletizar mais o desenho dele. Ele não vai ficar tão mais larguinho. Quando fica mais largo, a gente acha que o nariz tá maior. Mas não, ele é maior se ele fica assim mais comprido. E quando ele esqueletiza mais, dá aquela impressão de que a ponta tá mais fina. Sabe um detalhe muito importante que a gente vê isso? No Rocutan. Quando os pacientes que eu passo um Rocutan, que dá aquela emagrecida no nariz, porque diminui a quantidade de glândula sebácea,
a ponta fica mais fina. Então, se você emagrece, sua ponta tende a ficar um pouquinho mais fina. Como se você engorda um pouquinho ou fica mais retida, como eu falei, processo de gravidez ou qualquer outro processo assim de você ficar com maior retenção, essa pontinha do seu nariz, ela vai ficar um pouquinho mais gordinha. Isso faz parte, né? Como eu falei, detalhes que muitas vezes passam despercebidos por vocês até operar. Porque depois que vocês operam, vocês entram em um looping, igual a mim, de só ficar olhando o nariz. Depois que vocês operam, vocês ficam olhando o nariz de vocês o tempo todo. Olha pro espelho, fica comparando o nariz. Como é que tá, como é que não tá. E não só de vocês, das outras pessoas também. Eu é o tempo todo, né? Eu assisto um filme e tô ali, olhando o nariz. Eita, aquele nariz dava pra fazer isso. Eita, ali dá pra fazer... já virou uma doença já, meu Deus. Então me contem, gente. É isso. Então já chegamos aqui, nossa meia horinha de live. Já deu para termos mais ou menos uma noção de como que ficam os narizes. Sejam aqueles com técnicas mais fáceis, com técnicas mais difíceis. Ah, ele tava aqui, ó. Meu esposo tava online. Ele tava vendo eu falar aqui do narizinho dele. E olha que ele é bem tímido. Ele apareceu. Ficou com alguma dúvida? Não. Se tiver alguma dúvida, você me pergunta que eu lhe respondo aqui. Pois, gente, é isso. Um beijo. Eu quero que vocês mandem também foto de vocês para eu analisar a semana que vem. De hoje eu quis mudar um pouquinho para mostrar, inclusive, que aquela projeção que eu faço tende a ficar muito parecido, né, com pessoalmente. Claro que a gente nunca dá 100% de certeza, porque depende muito da tua pele, depende muito do teu pós-operatório, de como que a gente vai estar conduzindo isso. Mas a expectativa é que fique realmente muito parecido com aquela projeção que a gente já faz ali de antes e depois, tá? Então, um exemplo foi aí desse caso que eu trouxe de hoje. Deixa eu ver aqui. Eu também aprendi a ficar analisando o nariz de todo mundo que passa na minha... Eu falei, isso é uma doença, é um caminho sem volta. A gente olha o nariz, fica analisando. E quando a gente consegue perceber aquelas pessoas que fizeram rinoplastia e não fez, olha, aquela ali fez, aquela ali não fez, aquele é o natural. Porque é muito difícil você ver o nariz bem bonito, 100% natural. É muito difícil. Pelo menos aqui, né, no Brasil. Geralmente, mas no exterior tem, devido à conformação mesmo de genética. Aqui é muita miscigenação, então com isso acaba tendo um docinho maior, uma pontinha um pouquinho mais larga, ou um narizinho um pouquinho caído. E é sobre isso. Mas isso também não determina nenhum padrão de beleza, não, tá? É só do que as pessoas se incomodam, e porque eu trabalho com isso, eu sou obrigada a ficar olhando ali as simetrias e o que é que tem, o que é que não tem de que foge do que a gente... que a maioria das pessoas acham, né, bonito. E é sobre isso, gente. Um beijo. Mandem fotinhas pra mim, tá? Pra gente analisar semana que vem. Vamos dar uma movimentada. E se vocês não quiserem falar de nariz, quiserem falar de outras coisas, a gente fala também, tá? Falar de, sei lá, blefaroplastia, otoplastia, o que vocês quiserem, tá? Então, beijo. Amanhã, ó. Semana que vem, nesse bate horário, bate local. Espero vocês. Beijo, boa noite.